Salve, rapaziada, eu sou o Arthur e vocês estão no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu quero conversar com vocês do porquê as personagens femininas são tão pessimamente escritas, são tão chatas, são tão sem carisma. Então vamos lá. Na minha opinião, muito desse novo estereótipo das personagens femininas passa muito pela questão da Mary Sue. Mas o que é uma Mary Sue? Bom, essa personagem ela foi escrita por uma autora chamada Paula Smith em 1973 em uma fanfic de Star Trek chamada A Trek's Tale. E essa personagem, ela era uma oficial da frota extremamente talentosa. Tudo que ela tocava, ela fazia melhor do que pessoas que passaram a vida inteira fazendo aquelas coisas. Ela era amada e admirada por todo mundo e aparentemente não tinha nenhum tipo de falha, certo? Esse termo, Mary Sue, com o passar do tempo, ele começou a ser usado para descrever personagens femininas que compartilham dessas características, né? Ou seja, personagens, sei lá, a personagem precisa resolver um cálculo matemático, mas ela nunca estudou matemática. Mesmo assim, ela vai lá e ela consegue resolver uma coisa que outros personagens, principalmente homens, que passaram a vida inteira estudando matemática, nunca conseguiram resolver, certo? E hoje em dia, obviamente, ela resolve esse tipo de problema, chega nesses caras e dá alguma fala, algum textão humilhando esses caras. Basicamente isso. Esse tipo de personagem, ela é uma personagem vazia, certo? Elas não têm um arco a ser percorrido. Elas não iniciam em um local e terminam em outro, né? Mudadas. Elas não aceitam a ajuda de ninguém, porque elas naturalmente já sabem de tudo. Se elas precisam resolver um problema, por mais que elas nunca tenham tido nenhum tipo de experiência com aquilo que vai resolver o problema, elas resolvem o problema e elas humilham quem passou uma vida inteira praticando aquilo ali que, né, dentro desse exercício, seria necessário para resolver o problema. Dois exemplos de Mary Sue bem atuais: a Rey, de Star Wars, dessa nova trilogia safada da Disney, inclusive ia ter uma nova trilogia que aparentemente foi engavetada, né? A gente torce para que tenha sido amassado e jogado na lata do lixo. Bom, essa personagem, ela, por exemplo, nunca teve acesso a um sabre de luz, nem sequer sabia como a força funcionava, nem ela nem o Finn. Mas, magicamente falando, só porque o roteiro quis, quando ela precisa lutar com o sabre de luz, ela luta e ela vence um cara que já vinha treinando já há algum bom tempo, né? Pelo menos desde criança. Quando o roteiro, melhor dizendo, precisa que ela utilize a força para se safar de algum problema, ela faz. A Rey, ela meio que já é chovendo molhado, certo? Então, vou ir para um outro exemplo que deu um pouquinho mais de polêmica. A Naru, no filme Prey, né? Aquele filme do Predador, que é um filme... Enfim, tem ideias legais, mas a execução é porquíssima. Por que eu digo isso? Cara, a Naru, ela é uma personagem tenebrosa, ela não tem desenvolvimento, certo? A gente vê que ela é uma mulher muito ressentida por algum motivo que a gente não sabe qual é, porque o roteirista não conseguiu escrever isso direito. O irmão dela ascende para ser o novo cacique ali da aldeia dela. E ela fica braba com isso. E isso é um tratamento muito injusto que ela dá pro irmão, porque o irmão claramente se importa com ela, quer ver ela bem. Mas ela, como uma criança birrenta, simplesmente fala, enfim, algo que mais ou menos queria dizer ali, o patriarcado, macho, escroto, esse tipo de coisa. Inclusive nesse filme tem até uma cena bem... que era pra ser emblemática, das mulheres da tribo indo pra um lado e ela indo pro outro, né? No sentido de... ela rejeita o caminho tradicional, que ela é uma mulher feminista, forte, pipipi, popopó, blá 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 blá. Aquele tempo, as pessoas, elas não eram pessoas muito bem nutridas, nem os nativos, muito menos os colonizadores. Mesmo assim, ela consegue bater nos caras, ela briga com 2 caras ao mesmo tempo, que tem claramente pelo menos o dobro do peso dela. O único treino que a gente vê efetivamente ela fazendo é quando ela copia aquele golpe do Scorpion de jogar a machadinha e retornar com a corda, o que é algo obviamente extremamente burro de se fazer. É burro demais. Enfim, além de ser uma cópia do Scorpion, ainda é uma coisa meio idiota, né? Meio imbecil. Aparentemente,
eles nerfaram também o Predador, visto que ela consegue usar as armas dele melhor do que ele mesmo. Tem aquela cena ridícula que ela arranca o dente do Predador com a mão, considerando que aquilo é um movimento impossível, visto a posição onde ela estava, então aquilo ali implica em um erro de continuidade, e é algo que o próprio Schwarzenegger, no filme do Predador original, não conseguiu fazer. E cara, desculpa, mas isso é ridículo, né? Essa personagem é ridícula. Porque, vamos lá, tem um quadro que eu gostaria de trazer aqui pro canal, que é o de corrigindo filmes. Então, na minha opinião, para que esse filme fosse de fato bom, mesmo tendo a Naru como protagonista, eu acho que no mínimo eles deveriam ter colocado cenas de flashback bem no estilo Naruto mesmo, mostrando ela, o pai dela, ou a mãe, o pai e a mãe, ou só o pai, que no filme já são falecidos ambos. Bota o pai dela ensinando ela e o irmão dela a lutar. Mostra essa mulher demonstrando carinho pelo irmão dela, porque o irmão dela sim demonstra esse sentimento por ela, mas ela devolve sendo só uma escrota, mal educada, enfim, chata demais. Mas sabe, porra, coloca ela treinando, flashback, normalzinho, bota ela, né, demonstrando respeito pelo irmão e pelo pai, não só sendo uma escrota. E porra, só assim eu acho que o filme já daria uma excelente melhorada, sabe? Por mais que o papel da mulher na tribo não é ser uma guerreira, eu acho que seria realmente interessante, né? O pai deles, talvez demonstrando um certo medo, né? Já sabendo que viriam colonizadores, que tinham pessoas de fora que estavam, né, adentrando na terra deles. Então o pai decide ensinar a filha, mesmo isso não sendo algo normal, entre aspas, dentro da própria tribo. Eu acho que faria muito sentido e seria muito mais... deixaria a trama muito mais rica, sabe? A personagem seria mais profunda, mais desenvolvida. Se fosse pra resolver, né, melhorar esse filme, eu acho que seria mais ou menos por aí. Porque do jeito que tá o produto final, péssimo, horrível. A Rey, como eu disse, é chovendo molhado, né? A Rey, ela é um dos grandes exemplos de Mary Sue, porque o jeito que ela inicia no episódio 7 é exatamente o mesmo jeito que ela termina no episódio 9. Quer dizer, a mulher não aprendeu nada. Essas personagens, elas não precisam de um mestre, né? De alguém na figura de um mestre. Não precisa ser um mestre necessariamente no sexo masculino, pode ser uma mulher anciã também, com muito conhecimento, mas enfim, não tem. Não apenas não tem, como sempre tem também aquela coisa de temos que apagar o passado, destruir o passado, porque agora é algo novo, é algo que tá aí pra ficar e quem não gostar é algum ista da vida. Bom, pra rebater talvez alguns comentários que vinham até aí embaixo, e que é algo que eu já ouvi também, seja em podcasts ou outros vídeos, mas se o Aliens 2, o Resgate, saísse hoje, iam falar que a Ripley é lacradora. Iam falar que a Sarah Connor era lacração também. Iam falar que a Laura Strode lá do Halloween também é. Pois eu digo aqui, não é. Por que não é e não seria? Pelo seguinte motivo, tá? Essas três personagens, elas têm um estereótipo em comum que é totalmente diferente da Mary Sue, certo? Primeiro, essas personagens tiveram 2 filmes para serem desenvolvidas. No caso da Laura Strode, Halloween, eu considero o filme original e o Halloween de 2018, porque ele exclui completamente aquelas outras porcarias que vieram antes. Eu também não levo em consideração as 2 porcarias que vieram depois, o Halloween Kills e o Halloween Ends, que são, porra, é lixo, porque esses filmes são lixo. Mas o de 2018 não, 2018 é realmente bom, eu gosto muito. Considerando que, né, o Halloween o original e o de 2018. No primeiro filme, de todas essas 3 personagens, tá? No primeiro filme elas são mulheres normais, pessoas normais, que vivem o seu cotidiano normalmente, até que elas se veem, todas elas, sendo caçadas por um predador implacável. No caso da Ellen Ripley, o xenomorfo. Na Sarah Connor, obviamente, o T-800, né? Aliás, o T-1000. Enfim, o robô Schwarzenegger do mal. E a Laura Strode, obviamente, o Michael Myers. No primeiro filme, elas contaram com a sorte, muitas vezes, elas passaram por um puta de um trauma e elas aprenderam sobre aquele perigo. No segundo filme é que nós temos de fato ela sendo uma protagonista, as 3 sendo uma protagonista
forte, que vai pra cima, que enfrenta e que é porradeira. Essa mudança delas é muito bem estabelecida. A Ripley, ok, ela tem a ajuda principalmente do Sargento Riggs, né? E tem os outros marines espaciais também. E ela teve também muita ajuda mesmo no Aliens 2. No caso da Sarah Connor, na primeira cena que ela aparece no filme Terminator 2, ela está treinando dentro do manicômio. Ela tá trincadaça. Ao longo do filme a gente vê que ela aprendeu a lutar, ela aprendeu a sobreviver e ela inclusive fez, né, alianças ali no submundo para ter acesso a armas. A Laurie Strode, no filme de 2018, ela virou uma puta de uma traumatizada. Ela transformou a própria casa numa armadilha pro Michael Myers. Ela sacrificou muitos momentos da vida, inclusive da filha dela, em prol de manter ela segura, de ensinar a filha a se defender. A casa dela é cheia de armas, a gente vê ela atirando em stand de tiro. E todas elas têm uma característica que nenhuma Mary Sue jamais terá. Que é o quê? É a questão da maternidade. A Laurie Strode, ela fez tudo isso para defender a filha, para defender a família, para defender a neta. A Sarah Connor fez tudo isso para defender o filho dela. A Ellen Ripley, ela perdeu a filha dela naquele período que ela passa no espaço profundo, em hibernação, mas ela adota a Newt durante o filme. Inclusive tem até um lance, né, da rainha, a rainha xenomorfo contra ela, né? São duas mães lutando uma com a outra. Eu não tenho dúvida de que se Aliens, o Resgate, fosse lançado hoje, aquilo ali seria uma analogia da... A rainha xenomorfo seria, né, a coisa da mulher tradicional, que fica em casa, que cuida dos filhos, enquanto a Ellen seria a mulher, a nova mulher feminista, guerreira, e que mataria a mulher velha, provando que o feminismo venceu e blá 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 blá. Tenho plena certeza de que teria algo nesse sentido no filme, né? A Sarah Connor, ela tem até uma coisa meio religiosa, né, no personagem dela. Porque ela é a mãe do Salvador. Não à toa, o quarto filme se chama A Salvação. Inclusive, o John Connor morre e volta à vida, né? Tem uma analogia muito cristalina no caso da Sarah Connor. E todas elas se provam mães extremamente fortes, né? Aquela coisa de quando a cria tá em perigo, a fêmea, ela tira uma força incrível que ela nem ela mesma sabia que tinha, né? Então é isso, a Mary Sue jamais vai ter essa característica que é o de ser mãe, da maternidade. Por quê? Porque a Mary Sue, ela vem embalada no progressismo, então todo esse lance da maternidade é a coisa, né, do patriarcado malvado, capitalista e blá blá blá, pipipi popopó. A Mary Sue, ela também pode ser usada como um self-insert, né, ou seja, o próprio autor se pondo dentro da obra. Claro que na vida real o autor não é nem um décimo do que o personagem faz, ele só se enxerga como sendo daquela forma, mas evidentemente não é, até porque a turminha do amor não tem mais não tem mais hater, né, a galera que prega o amor, mas pratica o ódio, que todos vocês já estão careca de saber. Alguns dizem que existe um equivalente masculino para Mary Sue. E aí existem dois termos, tá? Que é o Gary Stu e o Marty Stu. Ambos, né, sendo personagens, protagonistas muito fortes, muito talentosos, imbatíveis. E eu já vi pessoas ligando esse estilo de personagem aos famosos heróis brucutu dos anos 80, né? Então, aqueles personagens do Schwarzenegger, do Sylvester Stallone e tal. Embora muitos desses personagens sejam personagens quebrados, né? Sejam personagens que no passado foram de forças especiais, né? São caras misteriosos, com passado misterioso, mas boa parte deles justifica toda a fodelice deles em um passado militar meio Black Ops, né? Como geralmente é. Ou então algum policial linha dura aposentado. Ou mesmo como os próprios personagens do Clint Eastwood, né? Que é o herói sem nome que chega na cidade, resolve o problema da cidade. Então a cidade já não precisa mais dele ali e ele vaza fora mesmo tendo, por exemplo, uma mulher apaixonada e que quer ficar com ele. Então, pessoal, eu acho que o vídeo de hoje é isso.
Queria comentar com vocês aí essa questão da Mary Sue. Gostou? Então torne-se também um patrulheiro da noite, apertando aí no botão inscrever-se. Deixa o like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo, certo? Eu tenho um podcast lá no Spotify, que é o Guitar Carabiner, onde eu e o meu amigo Mecânicos, a gente fala altas asneiras, com praticamente nenhuma censura, e já tem quase 250 podcasts lá, tá? Então aguardo vocês lá. E era isso, até a próxima.